Call it fate, call it luck, call it karma. I believe that everything happens for a reason. Com todo o legado poderoso dos anos 80 para a ficção científica, principalmente no cinema, é surpreendente que um dos filmes mais lembrados e mais marcantes seja uma comédia sobre os caçadores de fantasmas mais atrapalhados de Nova York. Os Caça-Fantasmas é definitivamente uma obra-prima da comédia sci-fi e também um pouco dos filmes de terror. É um filme cheio de astros que tiveram as suas carreiras ainda mais alavancadas pelo incrível projeto. É um filme de comédia que não subestima a inteligência do espectador e muitas vezes nos pega de surpresa com o seu humor. But whatever it is, it's gotta get by us. Right. Go get her, Ray! Mas muito além da sua comédia e seus momentos cheios de sagacidade, os Caça-Fantasmas têm uma lição bem importante para todos os espectadores. Não há nada de errado em ser estranho. Aliás, ser diferente pode ser a sua principal força. Com quase 4 décadas de legado, essa é a hora perfeita para a gente olhar para os Caça-Fantasmas e tentar entender o que fez essa obra ser tão marcante e tão importante para a ficção científica e por que ele merece ser lembrado com muito carinho pelos fãs do gênero. E vamos dizer que esse bolinho representa o entretenimento de todas as galáxias do YouTube. Se você se inscrever no Central Pandora, você terá um bolinho de 10 metros de comprimento e 600 quilos. Lançado originalmente em dezembro de 1984, Os Caça-Fantasmas foi um sucesso imediato, se tornando uma das obras mais celebradas dos anos 80 e uma das mais reconhecidas quase 40 anos depois. E o filme conseguiu fazer isso de uma das formas mais charmosas e simples que podemos ver na ficção científica, com a simples história de 3 amigos que decidem abrir o seu próprio negócio no ramo de, caçar fantasmas. Do pouco sucesso em suas carreiras, a fama nacional, até a salvar o mundo. Acompanhamos os heróis em uma aventura que envolve portais interdimensionais, cães infernais, Sigourney Weaver e, claro, It's the Stay Puft Marshmallow Man. Os Caça-Fantasmas quebrou o arquétipo de filmes sobrenaturais de formas diferentes. As décadas anteriores aos anos 80 foram marcadas por histórias onde o sobrenatural era exclusivamente aterrorizante. Apenas 2 anos antes de Os Caça-Fantasmas, Poltergeist fez muita gente voltar a ficar com medo de olhar debaixo da cama. O filme, dirigido por Ivan Reitman, aproveitou do tema para um filme de comédia que era totalmente o oposto do que estávamos acostumados ou até mesmo esperando. Apesar de ter momentos realmente assustadores, o longa trata o sobrenatural como algo normal, algo que está equivalente a infestações de ratos. What are you supposed to be, some kind of a cosmonaut? No, we're exterminators. Algo que é fundamental para a base do filme, mas que vamos discutir daqui a pouco. A outra coisa que fez dele muito diferente dos outros, além da comédia envolvendo um tom um pouco mais sinistro, é colocar uma grande carga na ficção científica para tentar explicar os fantasmas, o que nos levou a algumas das mais incríveis armas e equipamentos sci-fi da história do cinema. Enquanto os Caça-Fantasmas não foram responsáveis por essa junção de ciência e sobrenatural, talvez até tendo sido inspirados pelos contos de William Hope Hodgkinson e o seu detetive oculto Thomas Carnac, que usava invenções científicas para combater assombrações lá no começo do século XX, quando a ficção científica ainda engatinhava, a imagem dos macacões e das mochilas de próton com certeza ficou marcada para sempre no gênero como a principal combinação desses elementos que muitas vezes parecem ser contrários. A premissa de Os Caça-Fantasmas é incrível, mas o seu sucesso vem de uma junção quase única de talentos igualmente incríveis, sob o comando correto, que funcionaram como um dos elencos mais bem entrosados de todos os tempos. Com 4 protagonistas que sabem fazer o melhor com o que foi dado e com coadjuvantes igualmente talentosos, o filme todo é uma demonstração contínua de direção, atuação e timing perfeitos. I think we better split up. Good idea. Yeah, we can do more damage that way. Outro grande diferencial de Os Caça-Fantasmas vem justamente em como a narrativa subverte completamente o que você espera de um filme do tipo. A descoberta de fantasmas e a tecnologia desenvolvida por Egon e Stantz não faz deles super estrelas ou grandes heróis em uma incrível jornada altruísta para salvar o mundo. Eles usam isso para se tornarem trabalhadores de colarinho azul, como muitos outros que trabalham nas ruas de Nova York, deixando a história ainda mais relacionável com o público em geral, que com certeza já se viu em uma situação de tentar vencer todos os obstáculos para conseguir realizar o seu sonho, combinando a ficção científica com o sobrenatural e também unindo uma comédia observacional e de humor sarcástico a temas como o bom e velho horror cósmico e o terror puro e simples. Caça-Fantasmas é uma comédia de terror, e honestamente ele consegue ser as duas coisas com pontos fortes em ambas as áreas.
Além disso, não podemos deixar de falar, é claro, dos efeitos especiais que ajudaram muito esse filme, feitos com técnicas de efeitos práticos que atingiram o seu auge nos anos 80, dando um ar muito mais memorável para todas as cenas. Aliás, até o making of e a pré-produção desse filme são cheios de detalhes que tornam ele muito mais charmoso e interessante, e algumas dessas curiosidades a gente já falou por aqui. O filme foi um dos maiores sucessos da sua década, deu origem a vários produtos derivados, como a famosa série animada e a sua continuação noventista, e uma infinidade de produtos. The franchise rights alone will make us rich beyond our wildest dreams. Esse é um daqueles filmes que é difícil sintetizar por que ele funciona tão bem, porque ele é realmente uma obra-prima. Muitas vezes a gente tem que se contentar com ele simplesmente é. É uma obra que merece ter a sua marca reconhecida, por ter trazido um equilíbrio perfeito em seus temas, em seus muitos gêneros e em seus muitos talentos envolvidos em toda a produção. É um clássico que merece ser reconhecido como um clássico, e é por isso que é um dos filmes favoritos de muita gente, incluindo eu. Mas muito além de todo esse sucesso, muito além das características e qualidades inegáveis que ele tem, você acreditaria se eu dissesse que Os Caça-Fantasmas têm uma mensagem poderosa sobre originalidade e ser quem você realmente é? If there's a steady paycheck in it, I'll believe anything you say. Um dos principais temas de Os Caça-Fantasmas é justamente sobre enfrentar a normalidade e o cotidiano monótono que a gente acaba enfrentando todos os dias. Os Caça-Fantasmas foi escrito por Dan Aykroyd, que também estrela como Ray Stantz, membro fundador do grupo de caçadores do sobrenatural. Um grande astro da comédia, Aykroyd é um cara excêntrico, para ser delicado. Como alguém apaixonado pelo sobrenatural, ele nunca teve medo de se expressar sobre suas paixões e interesses, e isso resultou no primeiro roteiro do filme, que era bem mais complicado e exagerado do que vimos no cinema. Harold Ramis foi responsável por reescrever a história para o que a gente conhece atualmente, mas nenhuma das versões deixou de lado o conceito bem alienígena por trás da narrativa, as ideias que vão do estranho ao completamente absurdo. E toda essa extravagância é exemplificada bem nos personagens principais. Venkman, Stantz e Egon não são heróis comuns, nem mesmo charmosos excêntricos. São, por falta de definição melhor, esquisitos. I collect spores, molds, and fungus. Essa é a principal característica dos caça-fantasmas. Eles são cientistas que não se encaixam no seu ambiente, ou então o ambiente que não se encaixa com eles, e por isso eles precisam seguir a sua própria jornada. E enquanto Venkman claramente não se sente como os outros no início, sendo bem mais canastrão e obviamente um aproveitador, sua jornada no filme é exatamente descobrir que ele não é tão diferente de seus companheiros, e acaba aceitando a sua própria excentricidade. Todos os personagens do longa possuem traços bem icônicos e diferentes de toda a normalidade e até mesmo do tom monótono opressivo do resto da Nova York retratada no filme. E em meio a toda a normalidade das regras e da pura chatice da vida e do cotidiano, é justamente a extravagância de um pequeno grupo que inicialmente salva o dia e no fim das contas salva o mundo todo. We came, we saw, we kicked its ass! Até mesmo Zedmore, claramente o âncora do público a esse grupo maluco, aprende a apreciar a situação que ele está, e mesmo que ele tenha entrado nessa pelo contra-cheque, ele passa a entender a importância de toda essa extravagância e até a adotá-la. Não é os caça-fantasmas que precisam se adequar ao universo que os cerca, mas sim o mundo que precisa acreditar no poder que cada um deles tem, por mais maluco que cada um deles seja e por mais louco que o trabalho deles possa parecer. E eu acho que no fim das contas, essa simpática história pode nos lembrar que não tem nada errado em sermos o que realmente somos, mesmo que destoemos de um mundo cinza e comum. Assim podemos criar uma empresa de sucesso, podemos encontrar alguém que admira nossa esquisitice, ou quem sabe, salvar o mundo. O importante é, seja estranho, seja único, afinal... We're ready to believe you! Ao colocar toda essa esquisitice num cenário que é bastante real, o filme não só destaca a excentricidade dos personagens, mas também do gênero da ficção científica, o que acaba não se tornando uma paródia, mas sim uma grande homenagem a esse gênero. Nem sempre a gente para pra pensar nisso, mas assim como os personagens desse filme, a ficção científica pode ser considerada bem estranha, com conceitos que não são nada convencionais e com obras que podem ser consideradas bastante absurdas. Enquanto Os Caça-Fantasmas é uma celebração sobre a não conformidade e a originalidade, é também sobre como a ficção científica, muitas vezes, na maioria das vezes, beira o absurdo. O gênero é muito interessante por poder justificar basicamente qualquer tipo de trama, viagens no tempo, superpoderes, super máquinas e diferentes invenções. Mas quando colocamos isso no mundo real, temos...
E essa é justamente a graça desse gênero. Ao apostar no absurdo da ficção científica para gerar comédia durante a história e servir como a ponte entre o sobrenatural e o que é possível, os Caça-Fantasmas entregam uma homenagem interessante à perspectiva de como o sci-fi é um gênero bem diferente e com ideias vibrantes, mesmo que muitas vezes estranhas. O filme faz questão de pontuar isso da mesma forma que destaca os seus próprios personagens, e nos faz lembrar que algumas das mais charmosas e amadas histórias da cultura pop não precisam ser conformistas com o resto do que está acontecendo ou sendo apresentado. Pode ser algo tão irreverente quanto Egon, tão inconvencional como Venkman, tão curioso como Stantz ou sagaz como Zedmore. A ficção científica pode, e muitas vezes precisa, ser tão esquisita quanto os nossos caça-fantasmas. Well, that wasn't such a chore now, was it? E eu queria fazer um agradecimento especial à loja X-Force, que me deu essa camisa incrível de um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Para você que está assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua presença, e sempre que você precisar de entretenimento de todas as galáxias, você sabe quem chamar.